Olá, muito boa noite, Redenção, boa noite, Pará, boa noite, Brasil. Começando agora mais uma edição do seu Cidade Alerta, aqui na TV Adonai, no canal 19, a TV do bem, você sabe. A TV Adonai, essa é a TV. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho de sempre. Quer falar comigo? O telefone está liberado, 991 44 1919, é o nosso contato direto. Eu, você e eu, e na hora, vem para a tela do Cidade Alerta, tá ok? 991 44 1919, 991 44 1919. Não tem como não comentar e começar falando disso. Hoje foi aceito pela juíza, aqui na cidade de Redenção, o pedido do Ministério Público, a qual nesse pedido foi feito um requerimento para que o comércio de Redenção viesse se fechar, o comércio considerado não essencial, o que na visão de muitos e pelo que está acontecendo é o famoso lockdown. Esse ainda não chega a ser o lockdown em si, mas é um fechamento semelhante ao que aconteceu no mês passado, né, comandante Gelson? Se não me falha a memória, mês passado ou retrasado, que o comércio ficou por uma semana fechado. Então, esse pedido foi feito pelo Ministério Público aqui da cidade de Redenção e agora a juíza aceitou e determinou que a Prefeitura de Redenção tinha, quanto foi determinado, até 48 horas para poder editar um decreto e nesse decreto está levando até os comerciantes, os autônomos, as pessoas que têm que trabalhar e que são considerados serviços não essenciais. E com essa medida, gerou muita polêmica. Porque de um lado tem uma decisão e do outro tem boa parte da população que é contra esse fechamento, que é contra essa decisão que foi tomada. Inclusive, muitas pessoas estão se manifestando nas redes sociais, pedindo que não seja feito, que isso não vá para frente, que isso não aconteça. E existem muitas pessoas também que estão defendendo. Então está uma discussão meio lá, meio cá, só que tem mais pessoas que são contra esse fechamento. Inclusive, está sendo marcado, divulgado nas redes sociais, está circulando, provavelmente está acontecendo agora uma manifestação em caráter pacífico para justamente cobrar que isso não aconteça, que isso não dê continuidade de forma alguma. Está circulando em todas as redes sociais uma mensagem escrito lockdown não e manifestação pacífica marcaram para as 17 horas. E eles estão se organizando, a sociedade está se organizando para poder interferir nessa situação. No texto escrito pelo Ministério Público encaminhado para a aprovação da juíza, qual ela fez essa aprovação, eles solicitavam que fosse um período de fechamento de até 14 dias. Porém, ficou determinado que não pode acontecer em menos de 10 dias. Ou seja, o limite. Na verdade, o limite não. O mínimo que pode ficar fechado são 10 dias. É o mínimo de tempo que é para ficar fechado. Menos de 10 não pode. Tem que ser até 10 dias fechados e aí para frente os dias que forem necessários. Ainda no texto diz que caso não surta efeitos esse fechamento, que vai ser avaliado por uma equipe de peritos, tende-se a estender ainda mais esse período de fechamento. No texto também foi solicitado e aprovado que no momento em que for feito o fechamento, exijam ações mais rígidas, existam ações mais rigorosas acerca da fiscalização, acerca da prevenção, de correr atrás, de buscar informação, entre outras coisas, para poder tentar ajudar nesse momento. É nessa situação que está vivendo a cidade de Redenção. Muitos apresentando pontos, outros pontos, e muitos questionando. Hoje nós estávamos conversando, inclusive, com a nossa produção, e chegamos até a uma ideia, um pensamento, né, que está circulando muito nas redes sociais. Que pensamento é esse? No começo de toda a pandemia, ficou determinado, inclusive pelo próprio governo federal, de que as ações dos municípios, dos estados, ficariam a cargo dos governadores e dos prefeitos da cidade. E ficaria a cargo desses responsáveis assumir essa decisão. Inclusive, em vários estados aconteceu um monte de coisa errada
como vários governadores sendo procurados, uma abertura de processo de impeachment contra um deles por superfaturamento. Aqui no Pará aconteceu toda aquela história do superfaturamento dos respiradores, das garrafas PETs, entre outras situações. Mas o poder nos municípios e no Estado está por parte dessas autoridades. Eles que têm que controlar. Só que em Redenção está pegando um caminho diferente. Nem o prefeito e nem o governador do Estado está mandando fechar a cidade. Quem está mandando é a juíza. Ou seja, nenhum dos que foram pedidos para fazerem são os que estão resolvendo. Então, questionamento como esse é o que está sendo feito em rede social, o povo comentando, chegando nos nossos telefones, são inúmeras as mensagens, e eu já falei e vou repetir. As portas da TV da estão abertas para quem quiser vir aqui explicar a situação. Entrei em contato hoje mais cedo com um dos promotores, conversei com ele, inclusive deixei em aberto mais cedo o convite, está em aberto para poder falar. Na verdade, isso não é nenhuma coisa que tem que ser convidado, já teria que ter sido solicitada essa participação para poder deixar claro para a população. Mas está aberto o espaço. A sociedade em si não dá. Bem que a gente queria receber todo mundo. Primeiro, porque não pode ter aglomeração. Segundo, porque não cabe aqui dentro todo mundo. Mas você tem uma arma chamada redes sociais. E o telefone 991441919, você pode mandar sua opinião, você pode falar para a gente o que você acha desse fechamento, se deve acontecer ou não. Eu li algumas mensagens aqui, algumas dizendo que não é para acontecer esse fechamento, porque os empresários já estão tomando medidas, os microempreendedores, que são a grande maioria, já estavam tomando os cuidados necessários, e caso aconteça o fechamento, vai gerar outros problemas, como quebra financeira, problemas psíquicos, de ansiedade, angústia, desespero por não conseguir arcar com as dívidas, dentre outra série de situações que vêm sendo questionadas. No final de tudo, eu tento te apresentar esses dois lados. O que está prevalecendo até o momento é a decisão da juíza. Qual é a decisão? De que até 48 horas, isso mais cedo, né? Que agora já passou um bom tempo, seja editar esse decreto e aconteça. O povo está cobrando. O povo está cobrando, está falando, está reclamando, está manifestando. E eu acho que o principal pilar da sociedade é o seu povo. Eu acho que o principal pilar da sociedade são os seus patrícios que estão lá somando a cada momento. Então, se eles, a voz da grande maioria, na chamada democracia que nós vivemos, não surte efeito, será mesmo que nós estamos numa democracia? Fazendo igual os antigos, ó. Tomar cuidado, pessoal. Tem que ser ouvido o povo, tem que ser debatido, tem que ser tomado. Faz uma audiência pública aberta, rede social, divulga o link, cria uma página só para isso. Tem programa, tem aplicativo, tem um monte de programa que dá para fazer, dá para reunir e chegar a uma solução. Agora, todos nós que estamos nessa batalha, inclusive o povo, está sempre falando acerca disso, eles estão cientes do que está acontecendo. Estão cientes de que é assim o problema. Porque alguns questionamentos, mas está acontecendo, está crescendo. Sim, está acontecendo. Mas está acontecendo dentro dos comércios? Está acontecendo dentro das empresas? Tem pessoas sendo infectadas dentro de casa. Que a pessoa foi para a rua só para andar, foi fazer alguma coisa relevante, acabou conversando com alguém, tocou, nem sabia que estava, pegou, voltou e levou para dentro de casa. Então, se for para fazer uma coisa dessa, tem que fazer de forma geral. E muito mais áreas. Não fechar o pequeno comerciante, que vai sofrer um baque muito grande. E eu falo isso baseado nas minhas experiências? Não, porque eu não sou comerciante, eu sou apresentador. Mas eu falo isso por vários comerciantes que me param. Me param aqui do lado, quando eu estou saindo do portão da TV, me mandam mensagem, me ligam. E a pergunta que eu mais ouvi nesse final de semana foi: Henrique, vai fechar mesmo? Vai fechar mesmo? Henrique, teve uma senhora que falou: se fechar, eu não dou conta. Se fechar, eu não dou conta, o negócio não vai andar, os processos vão parar tudo. Nós temos que tomar cuidado para, na tentativa de resolver um problema, que toda ação, vou repetir,
para poder resolver o problema da pandemia é muito bem-vinda. Mas temos que tomar cuidado para não tomarmos atitudes para resolver e que vão criar um colapso muito grande do outro lado. Não é tirar o poder, é entender a população. Por favor, vamos entender o povo. Você que está na sua casa e também não quer que aconteça o fechamento, assim como milhares de redencenses, mande mensagem 991 44 19 19. Eu quero ler a participação do povo. Aqui eu quero ver a sua fala. Quero ouvir o que você tem a dizer. 991 44 19 19. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens que já têm chegado aqui. O telefone está tocando, não para. E eu vou trazer mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo. Tá certo? E sempre você vai estar acompanhando mais informações acerca dessa decisão e dessa decisão que foi tomada agora e aprovada pela juíza aqui da cidade de Redenção. Antes disso, de ler a sua mensagem, eu quero trazer algo que chamou a atenção, chocou. Lucas Trevisan vai trazer aqui, vai falar comigo agora sobre um homem que foi preso. A acusação, ele é acusado de abusar da enteada de apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade. Ele está sendo acusado por muitas pessoas, não é por mim, não é pela TV Adonai, são por várias pessoas, por investigação, dentre outras coisas. E esse rapaz aqui está agora à disposição da justiça, esperando para saber quais são as medidas que serão tomadas. Lucas Trevisan fala comigo de Altamira, mas o caso aconteceu lá na cidade de Uruará. É verdade, Lucas? Bom, minha gente, esse caso aconteceu no município de Uruará. Um homem foi preso no início da tarde de sexta-feira, suspeito de ser o responsável pelo estupro de vulnerável de uma menor, uma criança de apenas 5 anos de idade. A Polícia Civil, a equipe de plantão da Polícia Civil, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o Valdemar de Oliveira, conhecido como Mazin. O Valdemar teria abusado sexualmente da enteada de apenas 5 anos no início deste ano de 2020. E agora a decisão da Justiça foi para a prisão preventiva do mesmo. Essa prisão aconteceu a 30 quilômetros da cidade de Uruará, na zona rural, no momento em que a equipe de policiais civis esteve no local. O Mazin estava na companhia da esposa. Logo na sequência, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município de Uruará, onde ele está preso à disposição da Justiça. Bom, de acordo com as informações, a partir do momento da prisão, o Mazin vai passar então por outras etapas. Ele pode se defender, ele poderá inclusive também apresentar algum tipo de prova que possa inocentá-lo, mas de acordo com a decisão da Justiça, há indícios suficientes que comprovam a participação do Mazin nesses abusos sexuais, repito, contra uma menina de 5 anos de idade, essa menina que morava com ele no início do ano, na mesma residência que ele. Houve a denúncia de que a menina estaria sofrendo esses abusos sexuais e depois do levantamento das informações, a Justiça achou por bem decretar a prisão preventiva. Prisão que aconteceu na última sexta-feira, por volta de 1 da tarde, na zona rural do município de Uruará. Agora o Mazin está atrás das grades, suspeito de envolvimento nesse crime. Qualquer informação nova a respeito desse caso, a gente volta a chamar. Você está vendo aí agora, nesse momento, as imagens dele na sua tela. Caso que chamou a atenção, um caso brutal, cruel e que não tem nem o que falar. Qualquer ser humano que tem um pingo de compaixão está agora vendo isso, está ouvindo isso e dentro dele está remoendo. Principalmente se for pai e mãe, é isso aí que está mesmo. Por quê? É uma situação totalmente inumana, totalmente sem amor, compaixão pela vida de alguém e, pior de tudo, pela vida de alguém indefeso, de apenas 5 anos de idade. É cada um que me aparece.
Eu venho falando aqui que os dados da violência doméstica vêm crescendo depois desse período de isolamento. Que as mulheres têm ficado mais tempo, às vezes, com o próprio agressor, que é o companheiro, amigo, irmão. O outro disse, gente, o outro caso que aconteceu, o cara disse que era o bicho papão. Olha a palhaçada. Chegou até a nossa equipe. O cara disse que era o bicho papão e abusou de outra criança. Olha a palhaçada. A palhaçada que um monte de gente tem vivido. A palhaçada que um monte de gente indefesa tem enfrentado. Porque tem um monte de gente, igual esse que acabou de aparecer aqui, que eu não sei o que está fazendo ainda, que não está pagando pelo que faz. Porque para tudo tem que ter justiça. Justiça! Lembra do caso do rapaz negro lá em Minnesota, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota? Sabe o policial que matou ele? Foi solto hoje. Foi solto, acabou de aparecer no Jornal da Record. Henrique está falando contra a... Não, gente, aprenda uma coisa. Existem pessoas ruins em qualquer área da vida. Tem gente que é um amor na comunicação, mas tem uns que se você soubesse, você nem chegava perto. Tem gente que é um amor em qualquer lugar, mas na mesma área vai ter alguém para fazer alguma coisa errada, e foi o caso desse. Foi solto. Lá foi solto. O goleiro Bruno. Você sabia que o goleiro Bruno foi preso, acusado de ter participação na morte da Elise Samúdio, a sua ex-mulher, certo? E você lembra que o corpo dela não pôde ser enterrado porque jogaram para os cachorros comer? O goleiro Bruno estava fazendo propaganda para um canil. É isso. O goleiro Bruno estava fazendo propaganda, marketing para um canil. Para um canil. Sabe o que tem no canil? Cachorro. Como é que a ex dele foi morta? Oh, meu Deus do céu. É por isso que tem um monte de gente achando que não está acima da lei. Que pode fazer o que está na telha, que pode fazer o que quiser. E não é assim. Uma hora a casa vai cair. Cai. Se não vem por aqui, eu creio que ainda vem por ali também. Quero agradecer a enorme audiência de todos vocês que estão ligados na nossa programação, acompanhando aqui o Cidade Alerta na Tela da Verdade. Saindo daqui, eu vou até lá na cidade de Canaã dos Carajás, porque o negócio lá pegou, foi fogo. Tentaram roubar um supermercado lá em Canaã dos Carajás, e enquanto foram saindo do mercado, trombaram de frente com a viatura da polícia. Resultado? Tiro para lá, tiro para cá, gente acertada, gente baleada. O negócio pegou. Já tenho imagens aqui, enche a tela, por favor. Já tem imagens aqui de tudo que aconteceu lá, para você ver o tamanho da criminalidade, como é que o pessoal está agindo mediante a uma crise gigante. Uma crise enorme que está todo o país vivendo e ainda tem gente insistindo em fazer o mal, ainda tem gente insistindo em fazer o que não presta, ainda tem gente insistindo em atrapalhar a vida dos outros. Esse assalto foi registrado lá no centro de Canaã dos Carajás. Já era por volta de 10h40 da manhã. Segundo a polícia militar, os criminosos entraram no comércio como se fossem clientes. Olha a malandragem. Observaram o movimento e em seguida anunciaram o assalto. A ação dos bandidos foi rápida, durou cerca de 5 minutos. Eles levaram aparelhos celulares, o cordão de ouro do proprietário e R$8.000 em dinheiro. A polícia militar foi acionada por um vizinho lá do mercado, pessoal, que percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. Quando eles chegaram, os bandidos estavam saindo do supermercado. Eles estavam armados e atiraram em nossa direção. Na troca de tiros, um integrante do bando morreu no local.
Na fuga, outro assaltante caiu da moto e quebrou a perna. Meu Deus. E foi levado para o hospital municipal. Aí, olha aí, o que quebrou a perna, né? Mas, gente, que coisa. Cara novo, forte, olha só. Bom, meu irmão, bom. Para capinar um trem, para voltar a estudar, para fazer alguma coisa produtiva, fazendo coisa errada. Fazendo o que não presta. Lesando a sociedade. Atrapalhando a vida de quem está tentando fazer alguma coisa. Impressionante como é que essas coisas acontecem, viu? Mudando desses assuntos, eu tenho outra notícia negativa. O negócio hoje está pesado, hein, Gisele? O negócio hoje está pesado. Outra notícia negativa. Sabia que a grande parte dos jovens que fazem faculdade no Brasil fazem elas em universidades privadas? E muitos deles têm que arcar com os custos, ou são financiados pelo governo, ou eles financiam por um programa do governo que existe. Mas a maioria está inadimplente. A maioria não consegue mais manter o curso, ou não tem dinheiro para pagar, e está pensando em trancar, fechar ou desistir. E tudo isso piorou devido à pandemia. Acompanhe. R$ 25 é o valor de uma rifa que esta estudante de medicina vende nas redes sociais na tentativa de manter o curso. Por desespero, a gente resolveu, eu e minha família, fazer uma rifa para que pudesse arrecadar fundos, para que eu pudesse colocar pelo menos uma dessas mensalidades em atraso em dia e depois pensar em outras maneiras para colocar as outras. Érica estuda numa universidade privada com financiamento estudantil e é responsável por 52% das mensalidades de quase R$ 8 mil, que estão atrasadas há 3 meses, desde que a pandemia impactou o orçamento da família. A faculdade de medicina requer muitos anos de dedicação e ser aprovada no vestibular já demorou muito, então trancar o curso agora seria uma coisa muito chata, muito triste. No 3º ano do curso, Érica entrou com uma ação na justiça para pedir um novo contrato, mas o pedido foi negado. Ela não é a única na turma pressionada financeiramente para uma desistência. Em abril, o número de estudantes com mensalidades em atraso aumentou mais de 70% em relação ao ano passado. Isso representa 1.600.000 alunos inadimplentes. 88% das instituições de ensino superior no Brasil são privadas. De acordo com o sindicato que representa este segmento da educação, 484 mil estudantes poderão deixar os cursos este ano. Isso inclui trancar e cancelar matrículas. Este seria o ano em que o sonho de infância passaria à realidade da vida adulta para Isabelle. Desde pequena, eu sempre fui apaixonada por animais, então começar a faculdade de medicina veterinária seria a realização de um sonho para mim. Mas a estreia universitária durou poucos dias. Eu só tive 3 semanas de aula de modo presencial e eu decidi interromper. Eu conversei com meus pais, eu falei que eu não estava feliz, eu só chorava. Enquanto eu tinha aula, eu chorava porque eu me sentia culpada de não estar aprendendo o que eu deveria. Culpa por não se adaptar ao ensino à distância. Só um dos motivos para muitos universitários trancarem os cursos. O principal entre eles foi o impacto financeiro. Na minha turma tinha cerca de 120 alunos. Então, logo que começou a quarentena, muita gente desistiu, porque na minha sala tinha várias pessoas que eram autônomos. Negação de desconto, baixa no número de alunos matriculados e demissões em massa. A pandemia só escancarou uma crise em muitas universidades particulares, que vem se arrastando há muito tempo. São grandes grupos que estão por trás de algumas universidades no Brasil, inclusive grupos financeiros. E qual foi a solução que esses grupos encontraram? Enxugar custos. O primeiro deles foi demitir professores, mas também passaram a investir em tecnologia, até porque nesse período de 2008, 2011 até chegar hoje, 2020, a tecnologia digital avançou ainda mais, os meios de comunicação eletrônicos se tornaram acessíveis a um maior número de pessoas e abriu-se espaço para o ensino à distância. A
popularização do EAD e dos cursos online implicou, em alguns casos, na contratação de professores mais baratos e menos experientes. O aprofundamento dos conteúdos, ele passa a sofrer uma redução, ele passa a sofrer uma equalização, um nivelamento por baixo. Sérgio Bardari dava aulas numa única universidade e foi demitido após 26 anos. Felipe Janzante, recém-chegado ao universo acadêmico como professor, também acaba de assinar a demissão. Na avaliação dele, o critério não é necessariamente substituição de docentes para redução de despesas, mas um colapso já previsto na gestão de muitas instituições. Já tem uma crise financeira e econômica instalada. A pandemia só agravou essa circunstância. Dentro até da instituição que eu trabalhava, enfim, a gente já vinha percebendo que a crise já tinha afetado a captação de alunos, a formação de turmas e, logicamente, as aulas em si que eram distribuídas para os professores. Se você dá mais aulas, você tem o seu salário naturalmente maior. Em apenas uma das universidades da capital paulista, segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo, pelo menos 300 professores foram demitidos. Um descarte virtual, como transferir um arquivo para a lixeira. Foi assim que muitos se sentiram ao abrir a plataforma para o início de uma aula e se deparar com uma mensagem eletrônica como esta, que dispensava os serviços. Uma forma muito brusca, uma forma muito estranha, né, para não ser mais rude, dá aquela mexida, né? Como é que vai ser? Como que a gente vai lidar com as contas? A pandemia já causou muitas rupturas, né? Já causou muitas aflições, tem causado. Então, realmente, para a gente também causa muito medo. Os alunos se perguntam como fica a qualidade das aulas. A indignação e o protesto circulam nas redes sociais. Sempre foi por eles e para eles, né? O que eu me dedico e me dediquei, no caso. Então, a palavra para eles eles têm que continuar trilhando, lutando. E o de melhor eles têm a fazer é estudar, é ler, é buscar realmente o conhecimento, é ampliar, né, repertório. As consequências da crise nas universidades serão sentidas direta ou indiretamente em quase todos os setores da sociedade. Essa área é a parte final da educação, né? É a parte lá na ponta, que resulta então em soluções, né, para problemas do dia a dia, como a pandemia, soluções científicas, teorias, estudos, pesquisas, isso tudo cai por terra, né? Mas como fortalecer a educação num momento em que o quadro de educadores é enfraquecido? Por mais que banalizam a nossa profissão, a gente vai sempre lutar para o melhor, para a gente estarmos num lugar que a gente merece de fato. Além dos problemas dos estudantes com a inadimplência, os pais que estão tendo que ajudar os filhos a estudar em casa também estão tendo problema. Os pais relataram a dificuldade de ensinar os filhos que têm algum problema especial, que são especiais. Você vai acompanhar essa matéria na tela do Cidade Alerta. É sobre aprender a ensinar e aprender a aprender. E tive um desconto de 10. 10 o quê? Por 100. Muito bem. Ele tem 13 anos e esse tempo de pandemia tem sido um desafio, não só para eles, como para nós também. Lucas é autista, um aluno da escola pública do estado de São Paulo que em sala de aula contava com o apoio de um professor especialista. Isso é direito de todo autista, ele tem direito de ter um profissional especializado com ele dentro da sala de aula para ajudar nas atividades, para ajudar na interação social. E ele tem esse professor que eu consegui por liminar na justiça e eu fiquei sem saber como fazer. Uma
história em quadrinhos. As aulas passaram a ser exibidas pela televisão e da professora surgiu a ideia de como usar a tecnologia para se fazer presente. E a professora fica no celular com ele, como se estivesse do lado dele. E não é a mesma coisa. É claro que toda a nossa luta que é pela inclusão social, e a gente sabe que a pessoa que está dentro do espectro, eles aprendem com imitar. Então a falta de ter o amigo do lado dificulta assim bastante o aprendizado dele. Essa é a condição de muitas mães de alunos com alguma necessidade específica. Muitas realidades para adaptar. Nesse momento, o Christian está realizando uma atividade da aula online, só que é uma matéria que ele tem muito prazer. Ele está fazendo uma atividade de artes, né, Cris? O que você aprendeu hoje? Sobre monocromia. Aqui, ó. Quanto tempo vai durar esse provisório? Essa é a pergunta que mais preocupa a Marcela. Eu acredito que se esse tempo se estender ou até quando voltar às aulas, para crianças que têm uma vulnerabilidade maior, eu acho muito importante que a escola pense nesse público. Diante da pandemia do Covid-2019, houve uma enorme problemática junto ao ensino perante as pessoas com deficiência, sendo que a ONU já se manifestou no sentido de assegurar uma comunicação acessível e inclusiva. O advogado é especialista no direito a pessoas com deficiência física ou intelectual. O número de consultas aumentou justamente por causa desse descumprimento por parte das escolas. É indispensável que a escola, aí nesse caso, adapte os materiais, adapte a forma de ensino, para que haja a devida educação disponibilizada pela escola. Se não houver essa disponibilização, é possível mover ação no Poder Judiciário para que seja obrigada a escola a essa prática. Para muitos alunos com deficiência intelectual, como os que estão dentro do transtorno do espectro autista, a necessidade da aula virtual significa o primeiro contato com a tecnologia e com esse tipo de interação social. Uma experiência que pode significar desafios ou oportunidades. Hoje a gente vai fazer uma atividade de memória. E aqui em casa a gente está tendo um resultado incrível com as aulas online. Ele está muito mais concentrado, super engajado na hora de executar as atividades. Parte das aulas ele faz junto com a turma, mas ele também faz as aulas com a professora auxiliar, porque ele precisa das adaptações. E o resultado está sendo surpreendente. A gente está muito feliz e ele está super empolgado. Tá super animado, né, filho? Você gosta de fazer as aulas online? Sim, mamãe. A gente usa o computador. As terapias também tiveram de ser adaptadas e são uma amostra do que pode funcionar nesses casos. Geralmente crianças com autismo precisam de muitas horas semanais de terapia e não pode ser interrompida por conta de uma pandemia. O número de atendimentos online que eu estou fazendo agora aumentou 90% e está sendo muito útil para esses pais. A quebra da rotina é o maior impacto sentido por esses alunos. É preciso reprogramar os dias para aumentar a segurança e facilitar a aceitação de um novo método de ensino. Dentro de casa, vocês podem colocar um quadro de rotinas. Lá, vocês podem colocar, através com pistas visuais, com figuras de como vai ser a rotina da criança dentro de casa. Uma nova rotina acontece na Escola Especial da Abades. A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social transformou dificuldade em acesso. Uma readaptação, porque tudo que é feito na Abades é já uma adaptação. Nós atendemos pessoas com deficiência intelectual e autistas, e eles vivem uma rotina diferenciada. A Abades procurou, através dos seus professores, através da sua direção escolar, através dos auxiliares, acolher essa família, orientar, acalmar, mostrar que há uma nova perspectiva de ensino, e temos procurado a cada dia nos empenhar nisso.
Wesley tem... Enquanto Wesley aprende a se vestir, Caio aprende a dobrar a camiseta. A atividade de hoje, como está aqui no nosso semanário, é a primeira atividade, o aluno terá que dobrar 3 camisetas. Com as 2 mãos, ó. Você vai fazer assim, ó. Muito bem. A própria roupa, o próprio bom? suco Tá aqui, ó. E aos poucos a própria vida. Laranja, água, a jarra e esse aqui como é que chama? E o espremedor. Então vamos lá. O nome dessa disciplina é autonomia. E o mais gostoso foi, além de estar participando desse momento, e mais gratificante, você conhecer mais ainda o trabalho, a dedicação e o amor e o carinho que eles têm de estar passando cada atividade para que eles possam progredir para a sua vida, né? Para o seu futuro. A escola de Raul agora é no quintal de casa. Raul! Muito bem, meu amor! Está lindo! Vamos fazer. Essa professora ele conhece bem. Agora. Aí, muito bem! Sozinho, Raul. Sozinho, mas sempre acompanhado, Raul descobre as cores. Ó, a caneta vermelha, a blusa da mamãe é vermelha. Olha, Raul, a sua também, Raul. Vamos pintar a maçã de vermelho? Hoje foi mais fácil um pouquinho, ele entendeu melhor a atividade, conseguiu pegar a bolinha por si só, não precisou de tanto apoio, mas eu acho que a gente ainda tem que melhorar. Quando a escola me chamou para essas aulas em casa, online, me veio uma ponta de esperança de não deixar o Raul totalmente parado e longe do contato com a escola, com todo mundo. Me veio um alento aí. Fiquei com medo de não dar conta, mas mergulhei e com o apoio dos professores e da escola vem dando muito certo. Cada evolução também é acompanhada pelos educadores e terapeutas. Deu para perceber a evolução dele por ser a segunda vez que ele está fazendo atividade. A primeira vez ele nem pegava na bolinha, ele não olhava, ele precisou de uma ajuda total. E agora não. O material didático é reciclável. Qualquer família pode ter em casa. Isso. Carimbo. Nossa. E dando mais. Assim que essa pandemia começou e que ele não pôde mais ir para a escola, ele teve muita alteração de comportamento, alterou a rotina dele e alterou até mesmo o sono. Está sendo muito importante ele, mesmo à distância, fazendo essas atividades. Ele adora quando chega a hora de fazer, ele adora quando a professora liga. A escola e a casa agora são um ambiente só para a Hannah. Com a minha ajuda e com a ajuda dos professores pela internet, a gente está fazendo todo dia alguma coisa, tá? Para manter essa criança em atividade. Hoje ela tem que estar executando, né, pai? Uma atividade onde o senhor vai estar colocando um pouco de farinha, pode ser dentro de um prato, tá? O senhor vai desenhar a primeira letrinha dela, do prenome, a primeira letra inicial do nome dela. Hoje nós temos entrado na casa dessa família, dessa criança, e tem tido uma aceitação muito boa, né? A participação desse pai, dessa mãe, desse cuidador tem sido muito positivo, tem estreitado os laços familiares. A pandemia repete algumas lições que precisamos aprender. Inclusão é uma delas. Social, digital, total. Eu penso assim para todos que tenham paciência, não percam sua esperança, que vai dar certo. Nós vamos passar por essa fase, por essa quarentena, grandiosos, né? Vamos colocar assim. Nós teremos lá na frente acho que um progresso muito grande, assim, com um aprendizado maior. O mundo está vivendo um isolamento social, mas eles vivem esse isolamento social todos os dias.
Esse tempo é um tempo de olharmos o outro. Temos esse olhar no outro. É isso. Esses são alguns dos problemas enfrentados por esses pais. Saindo daí, eu vou direto à cidade de Parauapebas com o nosso amigo repórter Bruno Silva, que vai trazer um caso chocante também. O que aconteceu é o caso da bebê do Alto Bonito. Henrique, o que é isso? Põe na cidade. Para você que acompanha o jornalismo da Record TV Belém, eu te conto agora uma situação que foi registrada aqui em Parauapebas, no sudeste do estado, mais precisamente aqui em um dos apartamentos do residencial Alto Bonito. Um bebê de pouco mais de um mês de vida foi encontrado morto durante a manhã desta segunda-feira. A Polícia Civil foi acionada ao local e 2 mulheres foram presas. Elas foram identificadas como Glenda Souza Nunes e Ana Terra Valadares Cunha, ambas companheiras. De acordo com Glenda, mãe do bebê, ela dormia na cama juntamente com o bebê e mais 2 crianças. E ao acordar pela manhã, o bebê já estava sem vida. Mas, de acordo com relatos e informações dos populares e moradores, durante a madrugada houve muita bebedeira no apartamento e briga entre os casais. Elas disseram que a criança teria morrido de parada cardíaca, mas, de acordo com os moradores, o pé do bebê estaria quebrado. Ainda de acordo com os vizinhos, era de costume, era de rotina, muitas brigas e bebedeiras no apartamento. O inquérito ainda não foi fechado e o IML também ainda não divulgou as causas da morte desta criança. Mais um caso para a polícia e mais um caso que choca a população por conta dessa brutalidade que vai ser investigada e em breve a gente traz o resultado da investigação e mais detalhes sobre esse caso. De Parauapebas, Bruno Silva para a Record TV Belém. Aí, material que nós recebemos lá do Bruno Silva da cidade de Parauapebas. Eu vou falar agora de um auxiliar de enfermagem que chocou e chamou a atenção nas redes sociais pelo apoio, pela solidariedade, mostrando que podemos fazer o bem em meio a uma pandemia. Histórias assim são lindas de serem contadas. Por aqui, algumas crianças ainda brincam fora de casa. E vizinhos conversam no portão. A preocupação com o novo coronavírus vem mudando a rotina de moradores do Jardim Horizonte Azul, no extremo sul da cidade de São Paulo. Entre as ruas esburacadas, conhecemos Dona Lúcia Helena. Moradora do bairro há 30 anos, ela é líder comunitária. Uma vida dedicada a quem precisa de ajuda. Esse trabalho aqui é muito comum da senhora, né? Pela comunidade, né? Faço festa para as crianças, faço bolo, alugo pula-pula, piscina de bolinha. A senhora conhece todas as ruas aqui praticamente? Conheço. Dona Lúcia conhece os caminhos. Olha, aqui é a Vela da Paz, que é bastante... E todo mundo que mora por aqui. Paz, Marivaldo. Oi, Marli, tudo bom? Aos 56 anos, a história dela se mistura com a da comunidade em que vive. A senhora acompanha tudo que acontece aqui no bairro? Acompanho. Tudo no possível, na medida do possível eu acompanho. Tudo que acontece nesse pedaço aqui, eu acompanho. Não tinha esgoto até esses dias. Corri tanto, lutei tanto, levei ao ofício, levei para a prefeitura. Então, fizeram a rede de esgoto. A pandemia trouxe uma nova dinâmica de trabalho para a Lúcia Helena. Ela se arrisca pelas vielas para orientar a população. E não consegue cumprir a própria quarentena. Deus abençoe você. A gente chegava em casa, tomava um banho, sentava no sofá, ficava por isso mesmo. Hoje em dia não, hoje tem que ter um cuidado maior, tem que ter, toda hora tem que estar lavando mão, tem que estar orientando. Então põe um pouquinho de álcool gel aí que melhora, tá bom? Não esquecer, da higienização da mão. É sério, tá bom? Dentro da própria casa, os cuidados também aumentaram. A senhora começa a desinfetar todo mundo desde que pisa aqui, né? Melhor evitar, né? Posso pisar? Licença, hein? Aqui tá todo mundo já deu trato, assim? Você já, né? Então tá bom. Licença. Pode entrar. Na construção de 2 andares, a líder comunitária divide os cômodos simples com a mãe, 2 irmãos e 2 filhas que ainda moram com ela. Nicole, de 12 anos, e Daniele, que aos 28 está grávida e prestes a se casar. Quantos meses? Vai fazer, está de 6 meses. A senhora já está toda preparada aqui para evitar a chegada do corona aqui dentro? Não vai chegar não.
Aqui é a aí cozinha, né? Ali é o banheiro e aqui é o quartinho da minha mãe. Aí é o quartinho da mamãe. Posso entrar? Pode entrar. Licença. Dorme a minha mãe e a minha irmãzinha aqui, né? A irmãzinha é Rosiane. A fala no diminutivo expressa o carinho fraterno. Rosiane tem 33 anos e nasceu com um síndrome de Down. Lúcia Helena faz tudo pela irmã. Dona Elza, a mãe, também tem exigido mais atenção. Asmática, a idosa está no grupo de risco para o coronavírus. Deu trabalho convencê-la de que precisava ficar bem quietinha dentro de casa. A senhora acha que ela tá certa? Eu acho que ela tá certa, né? Porque tem que cuidar mesmo da gente, né? Eu não tava tendo nem com medo, não, porque todo ano tem uma gripe. Todo ano tem gripe de frango, é gripe de porco, é gripe disso e daquilo. Então, eu falei, isso é besteira. Não... Aí eu vejo tanta gente morrendo, eu falei, o negócio é sério, tem que cuidar. O álcool em gel virou companheiro inseparável, apesar de poder ser considerado item de luxo por aqui. Álcool está sendo a coisa mais difícil de você encontrar. Sério? Muito difícil. Eu fui lá no Colônia, quase no Barragem, para conseguir 1 litro de álcool 70 e o álcool gel, porque eu não consegui por aqui. Na periferia, os moradores se viram como podem para se prevenir da Covid-19. E eu não falo só para minha mãe, falo para todos, né? Gente, oração, água e sabão. Oração, água e sabão. A preocupação tem motivo. Você vê aqui, né? As casas tudo muito pertinho uma da outra. Se chegar aqui vai ser uma devastação total. O Jardim Horizonte Azul figura entre os bairros mais carentes e tem o pior IDH da Grande São Paulo. 0,625. O índice mede a qualidade de vida, analisando pontos como longevidade, educação e renda. Andando pelas ruas do bairro, fica claro o porquê dessa avaliação tão baixa. Porque aqui nós somos bem excluídos. Os médicos não querem vir para o posto. Vem no dia do outro, já quer ir embora. O pessoal tem ficado em casa aqui? Tem. Ó, tá vendo? Ó. Tem respeitado, então? Sim. Uns reclamam, né, que tá com a necessidade de estar chegando, tá sem mantimento. Já está acontecendo trabalhar, isso? Sem dinheiro, várias reclamações. Em quarentena há uma semana, os moradores já sentem no bolso a dificuldade que é ficar sem trabalho. Alice é comerciante. Está com a loja fechada. O marido dela também está parado. Tem 15 dias que não entra R$1 sequer no orçamento da família. Essa aqui é uma das principais rendas da senhora. Tava confiando nela, né, para arrecadar o dinheiro para comprar as coisas, mas está fechado, como é que vai ser? Aqui em casa tem 4 filhos, né? E aí, como é que vai sobreviver? Uma pesquisa recém-publicada pelo Instituto Locomotiva confirma o que a Alice está vivendo. De acordo com dados obtidos entre moradores das favelas brasileiras, 7 entre 10 famílias que vivem em bairros como este já tiveram a renda diminuída pelos impactos da nova doença. Metade dos trabalhadores das favelas são trabalhadores autônomos. São pessoas que literalmente têm que vender o almoço para comprar a janta. Essas pessoas que não têm poupança estão sendo obrigados a ter que escolher entre a saúde, entre viver ou entre colocar o que comer dentro de casa. Dona Lúcia Helena sabe muito bem como é viver com essas incertezas. A renda de R$ 1.280 que ela e a mãe ganham juntas quase nunca é suficiente para passar o mês. Eu, com esse valor, já me sinto numa situação crítica. Aí eu fico imaginando, imagina aquele que não tem nada, não tem de onde tirar. Com o pouco que tem, ela se desdobra. Não pode faltar o sabonete, né? A compra de hoje tem destino certo. Beth, chegamos! Ó, nós não podemos chegar perto, tá? Olá! A gente vai te cumprimentar, assim, meio de longe, tá? E aí, tudo bem, mãe? Como é que você tá? Oi, bebê! Tudo bem? Elizabeth está se sentindo indisposta e Dona Lúcia está preocupada com ela. Mas você hoje tá meio gripada. Só um pouquinho. É.
Mas está se recuperando já ou... Não, comecei esses dias. Começou esses dias? Não tem nem uma semana. E tem sentido o quê? Só a tontura mesmo, moleza no corpo, só isso, mais nada, né? Mas fazer o quê? Tem que ir, não pode botar corpo mole, tem que ir, né? Beth tem 44 anos e é a mãe do Simon, de 5, que nasceu com uma má formação cerebral. 2 vezes por mês, ela atravessa a cidade para tratar o filho na Avenida Paulista. Um trajeto desgastante, de mais de 30 quilômetros. São 3 anos pra mim. 3 países pra mim. Entendi. Quantas horas de deslocamento, de ida e volta? Aí é um pouquinho demorado. É? Ônibus é demorado, é. E hoje não sei como vai ser, né? Que tá tirando um monte de ônibus, né? Meu compadre me ligou, falou assim, cuidado aí que tirou um monte de ônibus. Eu não sei como vai ser. Hoje o Simon tem consulta e eles não podem nem pensar em não ir. Mãe e filho terão de se expor ao risco do coronavírus. A gente nem vai te atrapalhar mais, né? Porque já tá no horário, né? Tá, eu tenho que sair aqui a 12h40 mais ou menos, assim. 12h40 dá tempo de chegar às 3 horas. E se acontecer de você pegar o corona? Vai ter que se isolar, né? Fazer o quê? O vírus deixou as pessoas preocupadas, mas ninguém esperava encontrar pelo caminho alguém como Dona Lúcia Helena. A nossa vida era mais de aconchego, né? Era mais família, era mais social. E agora a gente está em quarentena social. A senhora sente falta do abraço? Eu acordo de manhã, eu dou beijo na minha mãe e abraço. Eu não posso fazer isso. Logo, logo vai chegar a hora de a gente dar aquele abraço coletivo assim, né? Ai, todo mundo se abraçar com muito amor, com muito carinho, sem falsidade, sem mentira, né? O abraço vai ser mais valorizado, sabia? Amor, carinho. O povo vai valorizar mais. Porque tem muita gente sentindo falta do abraço. Eu sinto falta do abraço. Outro grupo muito fundamental nesta pandemia são os catadores de recicláveis. Mas você vai acompanhar agora o trabalho dos garis, que estão nessa luta, estão nessa correria, estão aí no dia a dia ajudando a população com o seu trabalho brilhante. Vem comigo, põe na cidade. Todos os dias, de sol a sol, ele está lá no trabalho. A coleta de lixo é um trabalho, eu não vou falar que é fácil, não, é duro. Trabalho duro e fundamental. E o Alisson sabe muito bem disso. Nós estamos fazendo um papel essencial para a sociedade. Enquanto milhões de brasileiros estão em casa, ele e os colegas coletores de lixo seguem nas ruas. E em tempos de pandemia, o trabalho já árduo se torna ainda mais arriscado. Quando vocês veem, por exemplo, lixo do banheiro com papel higiênico, fica com mais receio ainda de ter contaminação? Sim, fica com muito, né? Porque quem sabe quem é que a pessoa que foi usar aquele tipo de papel? Nós não sabemos o que é que tem ali. Se foi para limpar uma pessoa que tá que contraiu o vírus, que está com o vírus. Isso aí nós fica tudo meio receoso, entendeu? Medo por ele e pela família. Tem medo de se adoecer? Sim, todos nós temos. E sabe que por trás de nós tem uma família em casa nos esperando, né? Alisson da Silva tem 31 anos. Há 11 é coletor de lixo. Uma jornada de mais de 10 horas diárias, sem parar. Incansável. Quantos quilômetros vocês correm todo dia, Alisson, mais ou menos? Quilômetros? Tem assim, ó, aqui embaixo, ó. E um trabalho que agora só aumentou. Olha o volume de lixo. Pessoal, tudo de quarentena em casa, o lixo multiplica. Lugar onde só tinha um saquinho, uma quantidade que tem. Muita gente em casa. Então o risco é 100% de risco. São mais de 80 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano no Brasil. E esse número deve ser ainda maior durante o período de quarentena. A estimativa é que a quantidade de lixo das casas cresça pelo menos 25% nos próximos meses. Porque antes as pessoas tinham essa geração nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, outros comércios, e agora essa geração é transferida para dentro de casa.
Também tem outro tipo de lixo que merece ainda mais atenção: o hospitalar. O aumento do lixo hospitalar é proporcional ao aumento da população dos pacientes que vão buscar essas unidades de atendimento à saúde. Em outros países, nós vimos aumentos de 10, 20 vezes mais daquilo que se via antes da pandemia. Muito lixo e muito lixo descartado de forma errada. Um risco que Alisson encontra todos os dias pelas ruas de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Isso aqui é um dos falta de consciência dos moradores com o nosso serviço, ó, vários vidros, em sacos, entendeu? Não devia acontecer isso. Isso aqui ocasiona muito transtorno para nós, no nosso dia a dia, entendeu? E abrir uma caixinha dessa, pega e colocar dentro. Não pode colocar em sacos, que isso aqui, ó, é muito perigoso. Quem passa na perna, isso aqui passar uns dias afastado, atrapalha no dia a dia. Isso aqui tem vários fatores errados aqui, né? Por exemplo, garrafas expostas assim, mas uma das coisas mais perigosas que nós vemos é isso, ó. Fralda de criança junto com vidros em sacos, saco muito fino, não aguenta. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma falta de consciência da população que faz um descarte irregular desse, que pode causar muitos danos para nós, né? Para evitar acidentes, o recomendado é colocar o lixo dentro de 2 sacos. Um vídeo gravado por um grupo de garis se espalhou na internet nos últimos dias. Com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com coronavírus, sem coronavírus, nós estamos aí, tá? Ele, Rafael Rodrigues, coletor de Belo Horizonte, fala com orgulho da importância do trabalho de coletor e pede atenção especial das pessoas. Dá valor pra gente na hora que você for embalar seu lixo, não deixar copo quebrado, vidro, pérfuro cortante, nada pontiagudo, beleza? Dá valor pra rapaziada que tá no corre aí, ó. Em Guarulhos, Alisson se depara com mais descaso. Quando estoura o saco é complicado, né? Porque nós temos que limpar direito, né? Mas no meio da dura jornada, um momento de solidariedade e reconhecimento. Cara, é essencial isso aí, né? Se não houvesse isso aí, onde é que ia parar isso tudo que a gente produz aí no dia a dia? Né? Também tem essa questão aí do vírus, né? Então é necessário que, embora eles acabam se expondo até muito, mais do que a gente que consegue se recolher hoje, mas é necessário, né? Nos últimos dias, Alisson e seus companheiros receberam outro gesto de carinho. Um morador deixou um recado no saco de lixo. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias também. Mas sempre tem alguém que nos aplaude na rua, que sempre agradece por nós estar aí todos os dias aí lutando, de chuva, sol, entendeu? Frio, entendeu? Calor, e nós sempre tá lá junto, entendeu? Batalhando. Alisson faz questão de registrar essas pequenas atitudes em fotos. Isso aí deixa nós muito orgulhosos. O orgulho de fazer um trabalho tão importante se mistura ao medo. Medo de ser contaminado pelo coronavírus. E pior, transmitir a doença para a família. Alisson é casado, pai de 2 filhos. Desde que a pandemia começou, os cuidados com a higiene foram redobrados. Sempre tomar banho na empresa, sempre lavar as mãos bem, entendeu? E vai pedir a Deus que nos proteja, né? Ao chegar em casa, ele vai direto para a lavanderia. Vou lavar as mãos, né? Essa é uma das preocupações, né? Sempre. Sempre vem aqui, isso aqui. Para que essa camisa não traga nenhum tipo de contaminação para sua casa, né? Camisa, roupa, por exemplo, deixa aqui, né? A mulher de Alisson, Isabelle, também intensificou os cuidados. A roupa deles são tudo separado das nossas. E na lavagem, eu sempre coloco um produto para matar as bactérias, né?
Mas em casa, a tarefa mais difícil para Isabelle é controlar a preocupação com o marido. Se preocupo muito, assim, ele vai sair para o trabalho, né, e a gente fica em casa para se prevenir do vírus. A preocupação é demais, né, porque onde ele trabalha é com lixo, é muita bactéria, então a gente se preocupa sim, porque ele está vindo da rua para casa. Alisson também pensa em tudo isso, mas não abandona seu posto. Sabe que não pode parar. E assim como eles que não param em momento nenhum, você vai acompanhar também outro grupo de pessoas, de trabalhadores, que estão ralando durante essa pandemia. Henrique, quais são eles? Eu estou falando para você do grupo dos que realizam entregas deliveries, que saem por aí fazendo esse trabalho de suma importância. No momento onde todos estão em casa, eles estão andando, estão andando pelas grandes cidades do país. Aqui em Redenção, você vê que triplicou o número de pessoas que estão fazendo o trabalho de delivery. Então, de forma muito excepcional, eles são fundamentais e, sendo fundamentais, temos que ver, dar apoio, ajudar. É o que você vai ver agora na tela do seu Cidade Alerta. Passar o dia fazendo entregas é cansativo e, às vezes, pouco compensador. Eu já fiquei 5 horas num pedido para ganhar R$7. Além de receber pouco, Paulo considera o trabalho desvalorizado. É invisível, né? Não tem um glamour de um policial, não tem um glamour de um médico, sabe? Não tem esse glamour. Um dos principais problemas, a confusão quando chamam para fazer compras. Muitas vezes, ou o produto é diferente, ou está mais caro na loja do que o informado no aplicativo. O aplicativo, como é um robô, ele não consegue entender se foi um erro dele, se foi um erro que eu cometi. Isso é uma coisa corriqueira, acontece quase todo dia com todo mundo. Vamos acompanhá-lo em um pedido para entender o que acontece. O Vitor acabou de chamar aqui, uma farmácia, para mim comprar um remédio. Você vai, compra e leva pro... Vou lá, encontro o produto, compro, faço todo o procedimento lá de pegar a fila, como se fosse uma compra normal, e vou entregar pro cliente. Bom trabalho. Valeu, obrigadão. Paulo é atendido como um cliente comum. R$5,49, uma barata beleza. Só que logo começam os obstáculos. Não tem mais promoção. Os valores dos produtos mostrados no aplicativo não batem com os preços reais na farmácia. Normalmente quando a gente chega nunca é o preço, muda, às vezes tem promoção, a promoção acaba, e aí a gente tem que alterar o preço, a gente precisa de uma autorização do aplicativo para alterar e uma autorização do cliente. Você tem 2 pedidos? Eu tenho 2 pedidos, os dois deu diferença no valor, e eu vou ter que aguardar o cliente responder. Depois de mandar mensagens para a empresa e para os 2 clientes, Paulo tem que esperar. Respondeu, o cliente respondeu aqui, me deu um oi. Isso você tinha mandado para ele a que horas? Eu mandei para ele a mensagem 4h10, ele respondeu agora 4h26. Essa outra cliente ela já aprovou, que eu acho que ela foi lá, encontrou e aprovou, bacana. Esse outro aqui que eu tô conversando agora, vou ter que explicar para ele também. Não é todo cliente que entende a discrepância de preços. O cliente não gostou do que eu falei, certo? Aí agora apareceu aqui a mensagem, ó. O seu pedido foi rejeitado por suspeita de fraude. A situação irrita o entregador. Ele entra em contato com o aplicativo e o aplicativo vai gerar uma dívida para mim porque eu deixei de comprar. Entendeu como é esquizofrênico a coisa? É, esquizofrênico. No final, Paulo faz toda a compra da primeira usuária do aplicativo. Falou, R$12,97. R$12,97, olha. E só leva uma parte do segundo pedido. Ó, só agora, 36 minutos depois de chegar na farmácia, é que ele está saindo. E não acabou ainda não, porque ainda tem que levar os 2 pedidos até os clientes. Só aqui na farmácia, esse tempo todo. Para receber quanto por essas 2 entregas? Por um eu vou receber R$6 e pelo outro eu vou receber R$7. Eu ainda não sei qual que é a distância de cada um. Eles pagam por distância. Alguns quilômetros à frente, ele termina a primeira entrega. Na segunda,
um novo problema. Aí, ó, o aplicativo fez uma sacanagem comigo, mano. Que houve? Não sei, mano. Pagou só uma. Como é que foi? Eles pagou só uma, não sei, mano. Se o cliente aí cancelou, eu no meio do caminho, eles me pagaram só uma corrida. Das 2 corridas que você fez, eles me pagaram uma corrida. Você perdeu mais de 1 hora para esses 2 pedidos e vai ganhar R$8. 8,36. O entregador se revolve. Deixa você doido, mano. Essas coisas deixam você louco. Quer falar com o cara? Não, mano. Deixa aí, mano. Além de não receber, ele ainda nos mostrou que foi cobrado pelo pedido do segundo cliente, que recebeu dele o produto, mas havia cancelado a compra no aplicativo. Existe um abismo entre o que o Paulo transporta para os outros e o que pode comprar para a própria família. Eu costumo dizer para meus parceiros assim, eu falo assim, ó, São Paulo é uma cidade gastronômica, né? Tem tudo quanto é comida incrível, assim, filé mignon, parmegiana, carpaccio, cada comida que a gente escuta, assim, lagosta. A gente nunca comeu nenhuma, mas o cheiro a gente sentiu de todas, assim, eu sei o cheiro de todas. O paulistano, de 31 anos, já tentou deixar a profissão uma vez, quando os aplicativos de entrega nem eram usados ainda. Eu trabalho como motoboy desde 2012 e decidi que eu não seria mais motoboy a partir de 2 acidentes que eu sofri que quase custaram a minha vida, a minha integridade física e o meu futuro. Ele voltou a fazer delivery para poder cuidar da mulher Jéssica e da filha Aisha, de 2 anos. Quando foi em 2019, minha filha já tinha nascido, não tinha feito nenhum ano de idade. Eu precisava de uma solução rápida e todo mundo estava indo para o aplicativo. Eu falei, pô, mano, acho que vai ser minha solução. Parecia uma boa oportunidade. Parecia. Eu achava que dava. Eu achava que dava para mim pagar um aluguel, pagar a prestação da minha moto. Eu sou mágico para fazer a coisa acontecer assim, não fazer dinheiro não. Mas ele resolveu não se calar. Depois de mais uma injustiça, desabafou na internet. A gente, motoboy, tem se sentido os músicos do Titanic, tá vendo o barco afundar e tem que continuar tocando a música. Depois da repercussão do vídeo, teve um pessoal pedindo minha conta para me mandar dinheiro. Eu achei errado aceitar o dinheiro, porque eu levantei minha voz para falar pelos meus parceiros entregador, e aí eu ia aceitar dinheiro só para mim, eu achei errado. Paulo não aceitou as doações para si. Usou o dinheiro para ajudar pessoas necessitadas. Vamos pra luta. E aí eu vou fazer essa conexão entre quem tá doando e quem tá recebendo. Quem tá doando vai poder enxergar quem tá recebendo, e quem tá recebendo vai poder enxergar quem tá doando através do vídeo, né? O entregador também criou uma campanha que recolhe assinaturas na internet para apoio aos motoboys. Quem puder ir lá e dar uma lida e se concordar, assinar o abaixo-assinado, vai ser de grande ajuda. A iniciativa já tem mais de 110 mil assinaturas e pede, além do álcool em gel, a distribuição de alimentos aos profissionais. Eu acho que isso é muito importante para os motoristas de aplicativo, para os entregadores, a alimentação, porque é difícil, cara. É difícil ficar sem comer na rua, entregando comida. Mas e o risco do coronavírus? Eu não esqueço, não. O vírus tá eu fico pensando nele toda hora. O meu medo não é nem pegar, assim, e ter que parar no hospital. Meu medo é levar pra casa. Tenho uma filha de 2 anos, eu tenho uma avó de 86 anos de idade e já não tá com a saúde legal. Se eu levar pra casa, é como se eu me sinto um assassino. Se eu levar um vírus pra casa, eu vou me sentir um assassino. Graças ao pai até. Um avô de Paulo, que morava no interior da Bahia, morreu no começo desta semana. Estava com falta de ar e não resistiu. Ninguém nunca vai saber se ele foi vítima da pandemia. O hospital de lá não conseguiu dar o laudo certinho do que foi, então a ordem foi para que meu avô fosse enterrado de caixão lacrado, pois não se sabe o que foi, se foi Covid-19 ou se foi uma falta de ar, ou outro tipo de gripe, ou outro tipo de problema. Para não infectar os parentes em casa, Paulo faz um esquema especial quando volta do trabalho. Bom, agora é 10 horas da noite, eu acabei de chegar em casa, pedi para minha esposa esconder minha filha. Eu vou deixar o tênis aqui nessa escada aqui, vou entrar lá pra área e vou tirar minha roupa, entrar pro banheiro e tomar um banho. Ao chegar, o entregador separa a roupa em um saco plástico. Aí eu pego aqui e jogo aqui em cima com uma blusa minha que fica aqui em cima aqui, que eu uso sempre. Em seguida, ele vai direto pro banheiro. Eu vou tomar um banho. Manter a Aisha longe é difícil. Eu chego em casa, ela escuta a minha voz. E eu já começo a ouvir os gritos dela. Papai, 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 papai. E eu vou escutando papai, papai, desde o tempo que eu tô tirando a roupa, até o tempo que eu tô tomando banho, até eu poder pegar ela e ela se tranquilizar.
Os dois são muito grudados. Acha tudo na minha vida, mano. Acha tudo na minha vida. Agora eu tô aqui brincando com a minha neném um pouquinho. Tamo junto, é isso aí. Manda beijo, Acha. Fala tchau, Brasil. Como entregador, o Paulo está ficando conhecido nas redes sociais, gravando assim com o celular o dia a dia da profissão. Mas ele sonha em ser ouvido também de uma outra forma, cantando rap. Meu nome é Paulo e eu moro no Jardim Guaraú, na Zona Oeste, divisa com a Zona Sul. O rap é um sonho, desde criança. Eu escrevi meu primeiro rap, eu tinha 10 anos de idade. Jogamos, bola, empinamos, pipa, tamo por aí. Achava incrível, a primeira vez que eu vi um cara cantar rap no rádio, eu achei incrível. Vou te contar uma fita que aconteceu hoje. Passo o dia inteiro nessa moto aí cantando rap. Cantando rap e vendo minha filha no céu, entendeu? É assim que eu passo meu dia. Mano, eu sou um arquétipo. O nome artístico é Sete Galo. Faz rimas sobre o cotidiano da periferia. No gueto do subúrbio surge um homem cujo mundo não aceita. Sua pele negra espelha a consciência. Enquanto a carreira no rap não toma rumo, Paulo segue na labuta diária. O que eu tenho pra vender é isso aqui. Certo? Acelerar essa moto, entregar alguma coisa pra alguém, e eu preciso que seja valorizado. Meu mano, eu sou um arquétipo. Meu mano, eu sou um arquétipo. No dia seguinte, Paulo recebe um chamado. Desta vez, nós vamos encomendar um serviço para o motoboy. O repórter Rogério Guimarães passa as instruções. O Paulo já está aqui a postos, tem mais uma entrega para fazer, só que o endereço quem vai dar dessa vez somos nós. É esse daqui. Ó. Esse é o endereço, pode anotar aí. Beleza. Não vou te contar agora o que é encomenda. Tá certo. Tudo bem? Tá bom. Sem problema? Sem problema. E até o destino sem saber o que é? Sem problema. Acompanhamos Paulo até o local combinado. Nossa parada é na loja da Shirley, que é doceira e produz ovos de Páscoa. Então, Shirley, a gente vai contar para o Paulo agora que a encomenda dessa vez, ele é entregador. Sim. É o quê? É uma cesta? É uma cesta de ovos de Páscoa. Tem que tomar até cuidado para levar, porque são ovos de Páscoa. Shirley se comoveu com a história de vida de Paulo, que viralizou na internet. Eu fiquei sabendo que você tem uma filhinha de 2 anos. Tenho, você é casado há 4 anos. Isso. Então, assim, por todo o seu trabalho, de você estar colocando sua vida em risco, trabalhando, levando as entregas para quem precisa, essa cesta, porque eu me identifiquei muito com você. Então, essa cesta é para presentear você e a sua família. Obrigado, muito gentil da sua parte. Adoro chocolate. Quem gosta mais é minha filha, né? Minha filha, na hora que vê essa cesta aí, não vai sobrar um plástico para contar a história aí. Lá vai Paulo para mais uma entrega. Agora ele nem precisa consultar o endereço. E a cliente não poderia ser mais especial. Olha aí, papai. Ó, é ovo de Páscoa, chocolate. Você quer chocolate? Você gostou? Fala, obrigado, Shirley. Olha que bacana, né? É você reconhecer as pessoas que estão lutando, trabalhando, se esforçando a cada dia para ajudar diversas outras pessoas. E assim a corrente do bem vai crescendo. A oportunidade para ajudar, para entender, para se colocar no lugar do próximo e compreender a cada dia a situação que o próximo vive e que a maioria das pessoas estão vivendo nesse momento tão complicado que todos nós estamos enfrentando. Mas com fé em Deus, vamos vencer e vamos avançar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, se assim Ele nos permitir.